Olá, fera, tudo bom? Vamos dar início ao nosso curso de Física. E não poderíamos começar diferente, senão definindo o que são grandezas físicas. Preste atenção, você já parou para imaginar qual a diferença ou quais as diferenças entre uma grandeza física escalar e uma grandeza física vetorial? Você precisa saber disso daí. Senão, quando você for adicionar grandezas físicas escalares ou grandezas físicas vetoriais, você vai encontrar resultados errados, porque são métodos diferentes. A gente adiciona grandezas físicas escalares de uma forma, grandezas físicas vetoriais de outra forma. Então, ao longo dessa aula, a gente vai te dar subsídios para que tu possa identificar claramente quem é uma grandeza vetorial e quem é uma grandeza escalar. Dá uma olhada lá na nossa telinha. Vamos logo começar definindo o que são grandezas físicas. Grandezas físicas são aquelas grandezas que podem ser medidas, ou seja, que descrevem qualitativamente e quantitativamente as relações entre as propriedades observadas no estudo dos fenômenos físicos, não esquecendo, obviamente, que física é uma ciência da natureza, daí a observação desses fenômenos físicos e a mensuração dos mesmos através das grandezas físicas, tá bom? As grandezas físicas podem ser divididas, são divididas em escalares, como a gente disse anteriormente, tá? E vetoriais. Grandezas físicas escalares são aquelas que são definidas simplesmente através do módulo. Opa, retornando aqui. Eu não selecionei, agora está selecionado. Simplesmente através do módulo. O que seria o módulo? O que é esse módulo? O valor numérico mais a unidade. Bora lá. Olhando os exemplos que estão na telinha. Massa. Se esse rapaz aqui encontrar na balança uma massa de 60 quilogramas, ao ver essa leitura, ao fazer essa leitura, ele vai entender perfeitamente que a massa dele é de 60 quilogramas. Não precisa de mais informações, está definido já isso. Se eu te digo que o tempo dessa aula é de aproximadamente 8 minutos, está definido. Eu te disse o valor numérico, 8, te disse a unidade, minutos, acabou, ficou definido. Se eu te digo que determinado alimento possui 140 quilocalorias de energia, definiu. 140 o valor numérico, a unidade quilocalorias. Então, veja que simplesmente fornecendo o módulo de uma grandeza escalar, você consegue dar todas as informações necessárias para o entendimento da mesma. Isso não vai ocorrer com as grandezas vetoriais, por hipótese alguma. Se eu te digo, olha essa figurinha aí que está na tela, que existe um carro que está na rodovia 1 a 100 km por hora, na hora você vai perguntar, César, 100 km por hora de onde para onde? De oeste para leste ou de leste para oeste? Você está precisando de uma orientação adicional. Essa orientação adicional é exatamente a parte vetorial, que envolve direção e sentido. Então, o que diferencia realmente uma grandeza escalar de uma grandeza vetorial é essa orientação a mais. É o fato de tu precisar da direção e do sentido. Veja que eu dei como exemplo aqui velocidade, aceleração e força. Retorna comigo aqui a tela. Se eu pego essa caneta, te digo que vou aplicar nessa caneta uma força de 10 newtons e te pergunto o que vai ocorrer com essa caneta, você vai dizer, César, mas essa força de 10 newtons estará aplicada em que sentido? De cima para baixo? De baixo para cima? Direita para esquerda? Então veja que você mesmo está necessitando de mais uma orientação. Essa orientação é a direção e o
sentido. Por isso que força também é uma grandeza vetorial. Velocidade também é uma grandeza vetorial. Então, você precisa definir. Então, sempre faça essa pergunta. Quando você estiver tendo uma certa grandeza lá, você está num determinado exercício, se depara com uma grandeza, pergunte se aquela informação da grandeza fornecida ela é suficiente. Ou seja, se o módulo ele é suficiente. Se ele for suficiente, grandeza escalar. Se não for suficiente, grandeza vetorial. Tá bom? Para fechar, a gente precisa só conversar sobre o Sistema Internacional de Unidades. Então, eu queria que tu olhasse de novo lá na telinha. Tá? A gente precisa, porque como a gente está fazendo medições, a gente tem que definir que unidades são essas, tá? Que nós devemos usar caso estejamos utilizando o Sistema Internacional de Unidades. Tá bom? Você não vai conseguir decorar isso hoje, também não é nosso interesse que ocorra. Mas ao longo do curso você tem que ter isso em mente, isso não é fornecido em provas. Tá bom? Então, unidade de comprimento, metro, de massa, quilograma, de tempo, segundos, apesar de nós utilizarmos muito no nosso cotidiano, minuto, hora é segundo, de corrente elétrica, ampere, cuidado nessa daqui, de temperatura, não é Celsius, é Kelvin, tá? Não é Celsius, de quantidade de matéria, mol, e de intensidade luminosa, pouquíssimo usada, é candela ou candela, tá? É pouquíssimo usada, mas infelizmente a gente precisa fornecer, tá? Mesmo sabendo que o uso dela não está tão, não é tão feito, tá? Tão habitual, tá bom? Então retorna aqui. Entendido? Sabe diferenciar? Então agora é com você, tá bom? Tchau, tchau.